Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bear Down Brasil. Dessa vez debatemos sobre o desempenho dos Bears na última temporada que passou, as mudanças feitas no coaching staff do time e para finalizar uma conversa que tivemos sobre o início de off-season e free agency aí para vocês. Antes de darmos início ao episódio, gostaria de pedir para vocês avaliarem aí nos comentários do YouTube o que acharam do estilo mais solto do podcast, meio, entre aspas, conversa de bar. Antes da gravação o pessoal dá ideia e estamos testando. Caso gostem ou não, deixe sua opinião escrita aí embaixo sobre o porquê de continuarmos nesse formato ou voltarmos para o formato comum dos casts anteriores. Lembrando que o nosso cast ainda é pequeno, então sua ajuda no like e compartilhamento é essencial para o crescimento do programa. Então deixa o like aí e compartilhe nas suas redes sociais, por favor. Não se esqueça também de seguir o Chicago Bears Brasil no Facebook para ficar por dentro de tudo que acontece lá em Chicago a respeito dos Bears. Então abraços, é isso, fiquem aí com mais um episódio de Bear Down! Bom, então para começar esse primeiro podcast da off-season de 2017/18 do nosso glorioso Chicago Bears, a gente vai fazer um pequeno review de como é que foi a nossa última temporada. Talvez, se alguém quiser enfatizar setor específico aí, de surpresa ou decepção, o jogador surpresa ou decepção também. Para começar aqui, eu já vou falar que nada mais do que já era esperado. O time não fez nada que deixasse a gente realmente feliz, e a única coisa que eu realmente fiquei surpreso foi a melhora do setor dos defensive backs, porque eu não acreditava que esse grupo ia jogar tão bem como jogou. Uma coisa, não vou falar que foi surpresa, mas foi bom de ver a continuidade de trabalho foi o Howard, né, que mais uma vez jogou pra caralho durante a temporada inteira. Teve alguns jogos que apagou ali, mas infelizmente é aquela coisa, né, a galera bota 8-9 no box contra ele, porque o ataque aéreo era pífio e dava uma sumida apagado em alguns jogos, mas no geral jogou bem pra caralho. Bateu o recorde do Chicago Bears, bateu o recorde de Walter Payton, Gale Sayers e por aí vai, de maior número de jardas corridas nas duas primeiras temporadas como jogador do Bears. E pra mim é isso, como foi dito no preview da season, não esperava muito mais vitória do que teve mesmo não. Então, eu acho que, pelo contrário, na verdade eu esperava mais vitórias, né, porque eu sou sempre iludido, mas algumas coisas a gente já esperava, por se tratar o coaching staff, o mesmo offensive coordinator, tipo, mano, era muito tenso, tipo, ver as mesmas jogadas de 2015, tá ligado? 2016. A gente sabia o que ia rolar. Dava aquela esperança que no começo do ano teve aquelas jogadas um pouco mais trabalhadas, mas sumia do nada, assim. Era daí que ficava só corrida, passe, corrida e passe. E um time que se contenta com todos os jogos da temporada, a maioria quase esmagadora, assim, abaixo de 200 jardas de passe, é muito pouco, é muito pífio, sabe? Mesmo acreditando que o problema não seja tanto os jogadores em si, não seja o Trubisky, até o lixo do Glennon, que eu já avisei que é um lixo mesmo. As chamadas eram muito duvidosas, eu achei, sabe? Não dá pra fazer muita coisa diferente ali, não. O problema mesmo foi a decepção que a defesa fez, né? Todo mundo esperava, esse ano a defesa vai pressionar os QB pra caralho, vai roubar a bola pra caralho, e não aconteceu porra nenhuma. A secundária sofreu pra caralho, o front seven foi nulo. O único que jogou algo no front seven foi o Hicks e o Trevathan quando ele tava em campo. O resto foi aquele negócio. E o ataque é melhor nem comentar, todo mundo já esperava que não ia virar nada. Eu apostava em 3 vitórias só e teve mais, foi lucro. Mas a gente tem que contar também que muito dessa expectativa que a gente criou foi por água abaixo por causa das lesões. Mais uma vez, o ano inteiro sofrendo com lesões em todos os setores. Logo de cara a gente já perdeu o Freeman, depois o Witkowski, depois o Trevathan foi suspenso também naquele jogo. Então foram muitas ausências, difícil colocar o mesmo time em campo várias rodadas. Então a falta de continuidade acho que pesou um pouquinho, principalmente para a defesa. Embora ela tenha terminado no top 10 de melhor defesa da liga em termos de pontos e jardas, não foi tão bem assim como o Vic Fangio mesmo falou. Na minha opinião, a secundária surpreendeu todo mundo, então se o front seven tivesse feito o trabalho que se esperava dele, que seria muito sacks, o Floyd tivesse realmente jogado bem, teríamos um time muito mais competitivo por mais tempo nos jogos. Se a defesa jogasse sempre o que jogou contra os Panthers, por exemplo, obviamente que ganharíamos muitos mais jogos, mas uma defesa mais consistente seria interessante. O ataque, querendo ou não, fez o que todo mundo esperava, nada, correu com a bola e
chegou uma hora que todo mundo sabia que ia ser corrida, cara. Então não tinha o que se esperar. Não tem wide receiver. O melhor do time se machuca na pré-temporada. Um QB Hulk e um QB que todo mundo sabia que não ia dar em nada. Então, assim, não tinha muito o que se esperar do time. 5 vitórias, pra mim, acho que era o que se esperava. Uma vitória contra time de playoff, teve 2 contra time de playoffs, então acabou indo bem. Aquela vitória contra os Steelers chorada, contra os Panthers a defesa jogou demais, o Ed Jackson jogou o melhor jogo da vida dele, possivelmente, ali. Então acho que 2018 eu espero que seja melhor. O negócio que é essa bipolaridade que a gente teve, né? Porque mesmo sendo o Glennon under center na primeira semana contra o Falcons em casa, a gente quase ganhou o jogo. Se os caras pegassem a bola, era a vitória contra o Falcons que tava no Super Bowl alguns meses atrás. Já podia ter dado aquele, sabe, aquela confiança pro time de falar, pô, caralho, a melhora da autoestima. A gente consegue fazer isso aqui, a gente consegue ganhar desses caras que estavam no Super Bowl, pô, o resto a gente tem que detonar também. Aí perde o jogo apertado daquele. Aí chega na semana seguinte. Então, esse é o problema. Na semana seguinte você perde com um dos piores times da liga no ano passado. Essas 3 primeiras semanas as 3 primeiras semanas do Bears definem a bipolaridade na temporada. Você quase ganha do time que quase ganhou um Super Bowl na primeira semana. Você toma uma surra do time que foi uma merda na temporada inteira. Depois você vai e ganha do time que teve, 14 vitórias na temporada que o Steelers teve? Por aí. 13, 14 vitórias na temporada, que quase ganhou a divisão também, quase ganhou do Jaguars na divisão. Porra, é muita bipolaridade pra um time só, sabe? Essa coisa também, tipo assim, o No Games, né? Do No Games, que é querido apelido de No Games. Porra, ele era muito limitado, cara, pra chamar a jogada de ataque. Era muito ridículo você ver o play call dele. Que assim, não interessava quem fosse o QB, na verdade. Era sempre a mesma bosta. Era sempre o mesmo tipo de chamada. Sempre corridinha do mesmo jeito, passe do mesmo jeito. Era muito ridículo isso. É um cara que não sabe montar um esquema pros jogadores que ele tem, né? Tipo, ele tá nem aí pro que se o cara é móvel, se o cara é uma estátua, ele coloca sempre as mesmas jogadas, sempre os mesmos. Não utiliza a habilidade dos jogadores, entendeu? Só olhar o play call dele quando era o Glennon e quando era o Trub. Ele o quê? Chamava 1 ou 2 play action pro Trub se movimentar. O resto era ali, ele dentro do pocket, às vezes ele inventava e tudo mais. Não dá. O cara não sabia chamar jogada. E nunca que vai conseguir dentro da NFL. E quando ele chamou jogada tipo de RPO com o Trubisky, foi umas 2, 3 vezes, eu lembro no jogo do Vikings ele fez isso. Tipo, as jogadas foram positivas e não chamava mais. Não dá pra entender. Só pra quem não souber, RPO que ele refere é jogada que você tem na mesma chamada, é a opção entre o passe e corrida pro QB decidir. É Run Pass Option, por isso que é RPO. Boa. E tem outra coisa também, esse negócio de quando ele chamava alguma coisa, entre aspas, gigantescas, diferente pro Trubisky, era o mesmo rollout pra direita pra lançar a bola. Tipo assim, acho que no segundo ou terceiro jogo que ele startou, toda vez que ele fazia um rollout, todo mundo já sabia o que era e não conseguia completar um passe. De que ou jogava a bola fora ou corria com a bola. Nossa, é muito... E geralmente era numa terceira pra 45, que era o costume que Chicago chegava em terceira pra 10, terceira pra 12. E aí você bota o cara pra fazer um play action numa terceira pra 12, nem eu não vou cair num play action desse, cara. Era outra coisa que foi ridículo nesse ano, né? Quer dizer, continuar o trabalho dos outros anos que já tem sido feito. É muita falta, cara. Era ridículo, assim, coisa... Eu não sei quantas faltas a gente ia pro jogo, assim. Terceira pra 2,5 km, tá ligado? Tipo, mano, era muita coisa pra um QB novato, ou pro... Às vezes colocavam uma terceira pra 15 e um passe pra 4 jardas, tá ligado? Era uma coisa que não dá pra entender muito, assim. Eu acho que o problema das faltas não é nem a quantidade, mas em sim o momento que elas aconteciam. Terceira pra 1, tinha um false start. Primeira pra 10, na linha de 5 dos caras, era um holding. Acabava com todas as campanhas do Chicago. É muita instabilidade emocional, tá ligado? Eu acho que isso daí acontecia muito por culpa do treinador de linha ofensiva, porque parecia que a linha tava sempre pressionada a fazer o trabalho de segurar pro Howard passar, e quando era momento decisivo ela espanava, igual no jogo contra o Vikings, que foi a estreia do Trubisky, que teve 2 ou 3 faltas na red zone no primeiro tempo. Que o Trubisky fez um puta drive só colocando a bola numa janela que fazia uns 3 de 2010 que eu não vi um quarterback fazer isso em Chicago, e ia lá e tomava uma falta, né? No primeiro jogo também contra o Falcons aconteceu isso. Indo pro outro lado do time aqui, mas continuando na decepção, é aquilo que o Mário falou também. Nosso pass rush, puta que pariu, hein? Leonard Floyd jogou 10 jogos, fez 4 sacks e meio. Fica foda também você querer cobrar vitória do time que é baseado em corrida e defesa forte, mas que não consegue pressionar QB.
E apesar da secundária ter jogado muito melhor do que a gente esperava, nosso pass rush a temporada inteira foi horrível. Nos últimos 4 jogos, se eu não me engano, a gente jogou com 3 pass rushers, sendo que um deles era o Lamar Houston, que foi cortado e assinado de volta no meio da temporada. O Meliante foi reintegrado ao time. É ridículo mesmo. Mas o problema é que... Não, sim, ele jogou bem. Só que precisa de mais peças e eu não tô vendo nada, assim, muito produtivo no draft e nem na free agency pra gente conseguir. E vai cortar ainda o McPhee da vida. Ufa! Mas cortar o McPhee tá fazendo um favor pro time. Então, mas e vai melhorar como esse pass rush, então? Vai ficar quem? Vai ficar o Floyd e o Young com 90 anos de idade? Eu acho que também vai vazar. Eu acho que o Houston fica, que o Houston jogou muito bem nesses 4 jogos aí. Com um contratinho baixo, mas fica. Mas o Young não. Se o Young vazar, não tem quem fica. Eu acho que tem. Quem? O Young libera 5 milhões e meio no cap, mano, ele vazando. Mas não tem. Você acha que os caras não. Mano, você acha que não aparece um jogador por metade do valor dele que vai pelo menos produzir 6 jogos? Sei lá. Pelo menos em campo vai ficar, né? Que esse ano ele não conseguiu. Ele não é prone, mas esse ano não conseguiu, né? Não, o Young é meio pronezinho, sim. Nosso próximo tópico aqui foi, acho que a coisa que mais empolga do time, não só para a próxima temporada, mas pelo menos por 4 anos, né? É o que a gente espera de ser evolução constante, né? Porque são 4 anos de contrato feito agora. São as mudanças do nosso coaching staff, né? Trouxemos o novo head coach com a demissão dos gloriosos John Fox e Dale Gaines. A.K.A. Vamos deixar saudade, hein? O Fox eu sempre vou falar que ele foi contratado esperando não dar em nada. Mas isso é uma discussão que não vale a pena ter aqui. Mas trouxemos o head coach Nagy, que era coordenador de ataque do Chiefs, o offensive Mark Helfrich. É difícil falar essa porra, hein? Eu falei em off que era difícil falar essa porra. Trouxemos um coordenador de ataque novo, é o que interessa. O nome dele que se foda desde que ele chame jogada melhor que o Noguens, que não é difícil também. Deixa acho como Matt, cara, como Mark. Cara, eu vou falar bem a verdade, assim, acho que essa foi tirando a contratação do Neg, que entre aspas já era meio esperada, o L-Coach, o Harry Heinstead, que veio de Notre Dame, foi uma contratação foda. É o mínimo que você pode falar, foi uma contratação muito foda que o Pace conseguiu fazer. O Vic Fangio continua como Defensive Coordinator e tem mais um Special Teams Coordinator que veio, que é o Chris Tabor, que já passou pelo Bears de 2008 até 2010. Bom, o Matt Nagy tava nos playoffs com o Chiefs, fez o Alex Smith ter não é que ele fez em si, né? Porque o Andy Reid também chama jogada pra caralho lá no Chiefs, mas fez parte do staff que trouxe o melhor ano do Alex Smith pra campo. Eu acho que é uma puta contratação, ainda mais levando em conta tudo isso que o Pace tem feito, né? De reformular o time pra deixar de ser só concentrado em defesa e trazer o Trubisky, que querendo ou não, é o futuro do time, pra bem ou pra mal. E, o último draft foi só ataque. Eu acho que foi uma ótima contratação pra continuar esse trabalho de reformulação do time. Com relação ao Nagy, ele começou a chamar as jogadas de ataque acho que na 10ª semana, se eu não me engano. 13ª. Antes era o Andy Reid. Até que ponto que ele tá preparado para assumir esse cargo, né? De qualquer forma, dá um ânimo totalmente diferente no nosso time. É um cara que todo mundo fala que é um cara que estuda bastante, que é um cara que é muito próximo dos jogadores, então tem uma confiança muito grande nos jogadores. O Land já falou com relação ao Alex Smith, que teve o melhor rating da vida dele. E também acho que a gente não sabe até que ponto, quando eles perderam do Titans, até que ponto foi ele chamando, até que ponto foi o Reid chamando, mas isso não importa. O que importa é que veio uma nova mentalidade para Chicago. E aí, mano, tô na hype total com esse cara aí, velho. Além de ter produzido o melhor ano da carreira do Alex Smith, ele também conseguiu tirar um recebedor de 1000 jardas, foi o Tyreek Hill, de pelo menos 1000 jardas, um tight end com pelo menos Travis Kelce, e um running back com Kareem Hunt, pelo menos 1000 jardas. É o primeiro time na história a ter um quarterback, que é calor. Primeiro time na história da NFL a ter um quarterback com pelo menos 4.000 jardas, um running back, um tight end e um wide receiver com pelo menos 1000 jardas também. Então é um ataque bem explosivo, um ataque montado assim pra a gente explorar as forças do Trubisky, que é justamente esse spread offense, esse West Coast offense. Então acho que é uma coisa que pra deixar bem animado, ainda mais com essa contratação do Harry Heinstead, não sei se assim fala o nome dele, e
E vai melhorar pra caralho a linha ofensiva. Porque esses dois jogadores que estão vindo no draft agora foram moldados por ele, o Quentin Nelson e o McGlinchey. Ele também foi o técnico do Zach Martin, do Cowboys, do Ron Stanley do Baltimore Ravens. Então são jogadores muito bons que vieram dessa coaching staff do Harry Stan. Então acho que tem... E você esqueceu do principal, cara. Olhem Kreutz, cara. Assim, ele foi técnico do Bears entre 2004 e 2008, se não me engano, 2006. Então ele também tem uma base sinistra. Ele foi o treinador do Bears entre 2005 e 2009. Ele foi a principal contratação de comissão técnica do Bears para essa temporada. O time dele praticamente corria 200 jardas por jogo. Isso daí vai dar um up na linha ofensiva, vai elevar o nível de jogo do Leno e do Whitehair lá pra cima. Eu tenho quase certeza que as faltas de linha ofensiva vai diminuir pela metade. Só pra galera ter uma noção aí do porquê que a gente tá tão empolgado com esse técnico de OL, o Pedro mandou pra gente no grupo uns tempos atrás os números que ele teve em Notre Dame agora antes de vir pro Bears. Em 6 anos, a média por jogo dele em jardas terrestres é de 190 jardas terrestres por jogo, numa média de 6 anos. No college football, que geralmente spread offense pra caralho, né? Quase não corre com a bola, o cara fez quase 200 jardas por jogo. E ano passado a OL dele foi eleita a melhor OL do college. Então, além de já ter passagem pelo Bears e ter ido muito bem, ele ainda continua foda. Tem muita gente que diz que ele é o melhor técnico de OL de todo o futebol, dependendo de ser college ou NFL. Então, é uma contratação que, assim, não vai ser aquela coisa que a gente vai lembrar toda hora de citar, mas vai fazer uma diferença estrondosa no time. Assim, a nossa OL tem nomes bons, se ficar em campo acima de tudo, mas tem nomes bons, decentes, mas que esse ano jogaram, enquanto estiveram em campo, jogaram bem. Tiveram os holds, as faltas em algumas horas específicas, mas a OL em si jogou bem. Dava um tempo legal pro Glennon enquanto foi o Glennon, dava um bom tempo pro Truby. E querendo ou não, você jogar contra 9 jogadores no box e conseguir alguns jogos de 100 jardas como o Howard conseguiu, é um trabalho excelente da OL, não é só méritos do Howard. Então assim, tem nomes bons, trazendo esse cara que é excelente, como todo mundo sempre disse, ele é muito bom. Esse ano promete muito o nosso jogo corrido com o Howard, com o Corren, querendo ou não, que joga decentemente. Dá pra fazer bastante barulho aí e deixar o Truby mais confortável. E sobre o Matt Nagy, eu fiquei com medo dele só pelo segundo tempo contra os Titans, porque ele mesmo falou que foi ele quem chamou as jogadas, e claramente, quando saiu o Kelce, ele ficou totalmente perdido nas chamadas, ele literalmente não sabia o que fazer ali, porque ele teve muitas chamadas que podemos dizer duvidosas. Então assim, o meu medo é, por exemplo, se machuca uma peça do Chicago e ele acaba se perdendo igual se perdeu nesse jogo numa hora de um jogo importante, pode acabar complicando um pouco pro Chicago e pra ele mesmo. Mas pensa, se machucar uma peça de Chicago vai continuar a mesma porcaria, porque não tem quem recebe bola, então vai ficar a mesma coisa, não vai fazer diferença. A mão de pau que vai entrar aqui. Mas imagina se machucar o mito do Baby Gronk. O cara é futuro top 5 da liga. Olha, vocês não sabem o que vocês falam. Vocês não sabem o que vocês falam. No final do ano eu vou calar a boca de todo mundo, velho. Então vamos lá. Sobre o coordenador de ataque, o Mark, que eu não vou tentar falar o sobrenome dele. Helfrich. Tem no YouTube, tem um monte de tape só das chamadas de ataque de Oregon durante os anos que ele tava lá. E uma coisa muito boa, assim, que dá pra ver que ele sabe fazer muito bem é o setup. Assim, ele chama a jogada agora com a formação X, chama a jogada tal. Beleza. Daqui 4 jogadas ele põe a mesma formação e chama uma jogada similar. Não é a mesma jogada, é um pouquinho parecida. Muda uma rota de um recebedor ali, outra aqui, chama quase a mesma coisa. A defesa já fica querendo morder na isca, né? Já fica coçando pra tentar roubar a bola. Aí ele vai na terceira vez, põe a mesma formação e chama uma jogada totalmente diferente. E geralmente é com play action, alguma coisa que vai fazer um safety cair num double move do wide receiver, vai ter um play action ali com o running back. E nisso ele vai lá e mata a defesa numa chamada genial. A gente olhando assim os tapes do ataque dele, isso foi pra mim a coisa que eu mais senti assim que vai fazer a diferença pro Bears. Ele consegue chamar essa jogada no primeiro down pensando daqui, sei lá, 5, 6 downs, e depois desse quinto ou sexto down, ele já tá pensando lá pelo 15º down, como é que ele vai fazer a defesa cair num play action, cair num double move, pra ir lá e mandar uma big play, ou mesmo que não seja big play, mas conseguir saber assim que se eu tiver nessa situação de terceira pra 8, uma terceira pra longa assim, eu vou chamar a jogada mais ou menos assim e eu sei que vai entrar esse passe ou essa corrida vai entrar nessa defesa que tá sendo chamada. Outra coisa muito boa de ver que ele sabe fazer muito bem é usar as pick plays. Ele sempre tem ali uma pick play entre 2 wides
se cruzando pra fazer um corner bater no outro e deixar um dos dois wide receivers livre, e nunca é uma coisa muito previsível. É sempre rodando bem quem que vai ser o cara que vai fazer o pick, quem que vai ser o cara que vai estar livre, e as chamadas de screen pass dele também são muito boas, porque não é necessariamente numa situação de blitz, mas é sempre uma chamada que assim, ele vai ganhar 3 jardas no screen, beleza, mas aí já vira a segunda para 7, em vez de você tentar uma corrida muito óbvia no primeiro down e não ganhar nenhuma jarda. Esse setup dele e esse mix de jogar dele é realmente muito empolgante. Quem tiver a oportunidade de procurar os tapes do ataque de Oregon aí, vai ficar bem animado com a contratação. Basicamente o que o Leandro tá falando é tipo, ele faz uma jogada, por exemplo, um out pro running back e faz a jogada e o safety desce pra pegar o running back. Bom, e pra fechar os nossos novos técnicos, tem o Tabor, que é o coordenador de Special Teams agora, Chris Tabor, que passou os últimos anos dele lá em Cleveland, os últimos 7 anos dele passou no Browns, e só pra lembrar a galera que time especial na NFL é o resto do time. É o cara que é reserva de todo mundo, ele vai lá e joga no time especial. Trabalhando com o resto do time, do resto do Browns, que não ganhou nenhum jogo na temporada, o cara conseguiu ser um coordenador de Special Teams foda. Ele tava ranqueado em 6º em jarda cedida por retorno de kickoff, em 7º em jarda cedido por retorno de punch, em 9º em total de jardas de chutes retornados, em 10º de cobertura de chute por Special Teams. Então assim, trabalhando com a rapa da rapa do pior time, o cara fez tudo isso. Ele é top 10 da NFL, trabalhando com a pior merda possível na mão dele. Então é mais uma puta contratação que o Pace fez nessa off-season para reforçar o Bears. Achei duas além dela, que lembrando também que ele foi um dos caras que ajudaram também o Hester no começo da carreira dele, né? Mas ele era só assistente na época que ele tava no Bears. Mas duas contratações que na realidade não foram contratações, foram pessoas que foram mandadas embora, que eu comemorei demais, foram os coordenadores físicos, cara, tipo, os preparadores físicos, mano. Pelo amor de Deus, mano. Nunca vi tanto cara se machucando assim no Bears, velho. E é isso. O departamento médico e de força do Bears era a nata do lixo, né? Era um churume. Os caras se machucavam respirando. É só ver o Long, jogava 5 jogos por ano saudável e depois entrava e saindo do campo machucado. E falando sobre a gente sabe que no fundo a culpa disso tudo é da Faber-Castell, né? Mas tudo bem. O entendedores entenderão. Chris Tabor lá, ele teve o aval de um dos maiores long snappers da história da liga, que era o Pat Manelli, né? Continuando aqui o podcast, possíveis jogadores para renovar e para cortar para a próxima temporada. Começando com o glorioso Kyle Fuller, que o Bruno Betti não quer deixar embora nem a pau. Muito pelo contrário, para mim ele é disparado o pior jogador dessa secundária. Ele é um tremendo de um pipoqueiro, principalmente porque contra rivais. Cara, os 6 jogos contra os rivais de divisão, ele não jogou absolutamente nada e entregou o último lance do segundo jogo contra os Packers. Então assim, o cara é muito ruim, não tem que renovar. Por mim, não renova o Amukamara, que jogou muito melhor do que ele, não renova com ele. E os números dele são porque ele tem muito mais target do que qualquer outro jogador dessa secundária, e não por causa que ele é bom. O número de target dele comparado com qualquer outro jogador dessa secundária é absurdamente maior, porque ele dá muito espaço pro recebedor. O único jogo bom dele foi contra os Browns. E cara, pelo amor de Deus, aquele quarterback, o Kaiser, é nojento. A interceptação que ele teve, o passe foi o Kaiser. É nojento. A interceptação dele, o passe foi ridículo. Nunca que ia chegar no Gordon. Então assim, não tem que ficar. E esse ano, se ele renovar, o que eu acho que vai acontecer, no final da temporada estarei falando aqui que eu estava certo. Deixa eu começar aqui. Primeiro, que ele não jogou bem só com o Brown. Ele jogou bem contra o Baltimore Ravens, jogou bem contra o San Francisco 49ers, contra o Cincinnati Bengals, contra o Cleveland Browns, contra o Minnesota Vikings no primeiro jogo, contra o Detroit Lions também, que jogou bem. Teve mais jogos que eu não tô lembrando de cabeça. Segundo ponto, em 7 anos o Amukamara tem 7 interceptações. Em 3 anos o Kyle Fuller tem 8 interceptações. Continuando, calma. Continuando. Você já ouviu falar do Vontae Davis? Sim. Quem era o Vontae Davis no começo de carreira? Um cornerback bem mediano, bem ruinzinho.
um jogador normal, eu diria. É o Vontae Davis com menos idade, talvez. É E isso quem que eu que ia era o falar. Vontae Davis? Quem era o Vontae Davis, tipo, 3 anos depois, 2 anos que ele estava no Colts já tinha sido trocado do Dolphins. Cornerback Top. referência. Top cornerback da liga. Então é difícil que você ver uma evolução do cornerback logo de cara. Então o que a gente viu do Fuller nos 2 primeiros anos é porque eu acho que era a fase de adaptação à liga. E ele não foi tão mal assim, foi bem. Ano passado ele teve a lesão lá e ficou fora o tempo todo e a gente não pôde avaliar direito. Agora esse ano que era o último ano do contrato dele, e ele resolveu jogar e jogar bem, que eu acho que já agora tá acostumado. E eu acho que esse é o nível do Kyle Fuller que a gente vai ver daqui pra frente. Então por isso eu acho que é fundamental renovar ele, até porque, como vocês já comentaram antes, a secundária melhorou bastante, não só o Fuller, mas todos os outros jogadores, e o Fuller foi uma das principais peças, embora você não concorde com isso, Bet. Eu sei que eu sou um Bet. Eu sei que eu sou um dos poucos aqui que tem essa opinião. Eu já fui muito xingado em off por causa disso, dentro do nosso grupo e tudo mais. Mas assim, jogando na divisão que a gente joga, enfrentando os times que a gente joga, esse ano ainda pegando um Patriots, pegando um Dolphins, o espaço que ele dá pra todo wide receiver é muito perigoso. E os quarterbacks que a gente enfrenta são muito bons. Eles conseguem achar janelas minúsculas, ainda mais contra um Fuller, que dá uma janela maior ainda pro cara. Ele vai ser queimado sempre. Pra mim, esse ano, ele não jogou bem. Realmente não jogou bem. Como não, porque, cara? assim, Volta no jogo do Ravens lá. Eu vou justificar agora. Numa série. Não, 3 vou jogadas justificar seguidas, agora. o Flaco foi em cima dele na endzone, ele defendeu todas. Exatamente. O fato do Flaco ir em cima dele 3 vezes, e o Flaco naquela época do jogo não tava jogando tão bem ainda. Na real ele não jogou bem o ano inteiro, mas assim, o fato dele ter ido 3 vezes seguidas em cima do Fuller mostra o quê? O Amu Kamara não deu espaço pro recebedor e o Fuller deu. Porque ele não vai lançar se ele não tiver uma janela pra acertar o passe. Então assim, se tem uma janela é porque há chance de recepção. E se há chance de recepção, aí a bola já é dividida, já é outros 500. Eu prefiro um cornerback que não dê essa chance de recepção a um que vá defletir 3 passes e deixar receber 8, entendeu? É esse o meu medo com o Fuller por jogar na divisão que a gente joga. Se jogasse em outra divisão, que é mais jogo corrido, se enfrentasse os Jaguars, por exemplo, 2 vezes por ano, eu não teria tanto medo. Mas enfrentando o Packers, enfrentando os Vikings, que agora encaixou um jogo aéreo bom, enfrentando os Lions com o Matt Stafford, que é muito bom, eu tenho medo de manter um jogador como o Fuller no elenco. E você prefere manter um Amu Kamara que não tem interceptação, que não faz nada? Mas que também não tem passe lançado na direção dele. Eu prefiro mas isso aí já não é nada a ver com o cornerback em si, ué. Porque, por exemplo, nessas 3 jogadas do Fuller em cima, o Flaco não foi porque o Amu Kamara tava bem, ele foi porque o número 1 dele era não sei se é o Mike Wallace, ou se era o Brashad Perriman, não sei, tava no Fuller, então ele vai no alvo de confiança na endzone. Então não tem essa de escolher o marcador, até porque o próprio Fangio esse ano rotacionou os jogadores de acordo com matchups. Sim, mas, por exemplo, na endzone é ok, que muitas vezes a jogada é programada para ser aquele passe, mas as jogadas do Ravens, pelo que eu me lembro, não tô vendo o lance agora, mas pelo que eu me lembro, não eram jogadas programadas para o passe ser no wide receiver 1. Era uma jogada normal, e onde ele achasse a janela, ele faria o passe. Então, pra mim, o passe 3 vezes na direção do mesmo cornerback é um problema. Lógico que se ele lançasse 2 e uma do outro lado, uma das jogadas sendo programada, ou se as 3 jogadas fossem a programada... Não, é um problema se ele cede recepção, ué. Então, mas contra o Joey Flacco ele não vai ceder. Agora, marcando um Jordan Nelson com o Aaron Rodgers lançando, a chance de ser recepção é quantos por cento maior? Eu só sei que tá aparecendo... Tá aparecendo o programa do Ratinho. A gente tem que dar um basta nisso. Vou fazer o teste de DNA aí pra saber quem que manda essa porra. Por mim fica os dois, mano. Eu fico os dois, mano. Não, falando sério agora, assim, ó. É uma questão pra mim que... Não vou falar que um é melhor que o outro pra não continuar essa encheção de saco aí, mas... Digamos que os dois joguem exatamente no mesmo nível dentro de campo. O Amu Kamara é um injury prone desgraçado. Esse foi o primeiro ano, acho que se eu não me engano, foi o primeiro ano que ele jogou uma temporada inteira na carreira dele. Não, ano passado também. Não, os últimos 3 anos eu acho que ele jogou tudo. Não. Ano passado eu sei que ele jogou os 16 jogos. Esse ano ele fez 13 ele entrou na liga em 2011. Ele jogou 2003 inteiro. E o resto não jogou. E o último ano, né? 2013 e a última temporada. O resto ele não jogou nem um ano inteiro. Mas aqui tá dizendo que esse ano ele não jogou inteiro. Ele jogou inteiro, pô. Não, ele jogou 13 jogos. Ele teve 14 tá aqui no site da ESPN. Ele foi jogar acho que ele não jogou, não. Na terceira rodada. Mas porque ele era banco, não era? Que o Cooper era o titular, não era? Não, ele tava machucado. Era slot. Ah, então tá. Não, o Fuller era o banco. Na defesa do
O primeiro jogo era pra ser... O primeiro jogo era Cooper e Amaro de um lado e o Cooper do outro. Era pra ser. Não, o primeiro jogo era 14 Cooper jogos esse ano. e Fuller. Ó, olha como que o cara é fudido. 7, 13, 16, 8, 11, 14, 14. Esses são os jogos que ele jogou desde que ele entrou na liga. O Fuller perdeu uma temporada, que foi, sei lá, foi meio estranho o jeito que ele ficou fora da temporada, mas se for levar em conta que todo mundo no Bears consegue ficar bichado eternamente, com esse medical staff que tava aí, que finalmente foi chutado também, não sei se eu consigo culpar o Fuller ou não. É perigoso trocar o pessoal que veio aí pra cuidar da bicharada, e até o White conseguiu jogar a porra dos 16 jogos da temporada. Não duvido nada de acontecer um trem desse, porque tanto de machucado que dava no Bears era bizarro. Entre a Mukamara e Fuller, é muito mais vantajoso você dar um contrato pro Fuller, que vai jogar mais uns 6 anos na liga, do que dar um contrato pra Mukamara, que é prone e já tá... Quase 30 já, né? 28. Ele aguenta mais uns 4, 5 anos, tranquilo. O CB aguenta. Ele não aguenta um ano, como é que ele vai aguentar 4? Ué, você não falou que o Vontae Davis demorou 5, 6, 7 anos pra mostrar a evolução? Eu não falei ele nada agora, do Vontae Davis. O Cavaca falou. Agora ele demorou. Não, mas isso é evolução. Não, a gente tá falando de... A gente tá comparando o cara ser prone com técnica do cara. Mas pensa. Cara, dele ser prone, mano. Eu não daria o contrato pra esse cara, velho. Eu daria o contrato pra Mukamara. Beleza. Eu daria contrato pros dois. Olha que da hora. Pra defesa do Fendi, eu prefiro muito mais o Amukamara. Se fosse pra defesa do Love Smith, que é tampa 2, que dá espaço mesmo pro wide receiver, 100% de certeza eu ia de Fuller. Mas eu tenho que renovar com os dois, porque não vai conseguir coisa melhor no free agency. Então... Truman Johnson. Ele não vai pro... Sem spoiler, pra Chicago, nem ferrando. Sem spoiler. Calma. Eu dou spoiler mesmo. A gente vai chegar lá. Não tem seu tempo. Alguém que vocês cortariam ou renovariam? Renovaria, né? Glennon renova 5 anos. Pelo amor de Deus. 20 milhões por ano. Mais fácil começar a falar quem que renovaria. A Mukamara, o Fuller, o Sanches, o Kendall Wright, o Rain, o Lamar Houston. O resto, tchau. Eu coloco o Iman também pra renovar. E o Pat O'Donnell. E o Jones. E o Jones também. O Pat O'Donnell. Melhor jogador do Bears do ano. Que se machucou ainda. Cara, eu queria que o Benny Cunningham voltasse pro Bears. Eu queria também, cara. Porque... Mas... Quem? Benny Cunningham, o terceiro running back, sim. que era pra ser o segundo. Porque... Não, é sério, pô. O estilo de jogo do ataque era baseado na corrida. O Cunningham é uma puta de uma bola de boliche, esse arrombado. Ele é anãozinho, pesado pra caralho e sai passando em cima de todo mundo e é barato. Ele tá com o base salary no contrato. É o salário mais barrela que você pode receber como jogador da NFL. E pra botar ele de dupla com o Howard é um puta de uma dupla. Pra você conseguir manter esse ritmo de sempre estar correndo, dando porrada na defesa, cansando a defesa com o running back pesado, difícil de taclear. Ao invés de você deixar o ataque previsível, ao invés de você tirar um cara que vai passar em cima de todo mundo pra colocar um que vai ficar correndo de um lado pro outro e não vai ganhar uma jarda pra frente. Eu acho que ele devia ter sido o running back número 2 durante a temporada inteira. Eu até já falei em off-topic, em off no WhatsApp, que por mim colocava logo o Corren de slot wide receiver e eu acho que é muito mais vantagem. E além que ele é muito bom bloqueador, né? Vai fazer. Eu acho que eu vejo muito sim, o Cunningham no caso, né? Isso, o Cunningham é um ótimo bloqueador também. Então, eu acho que essa parada de colocar o Corren no slot, eu acho que é uma coisa que o Neg vai tentar bastante, porque se você vê o que ele fez com o Tyreek Hill, tipo, são jogadores bem semelhantes, que criam separação fácil e bem rápido, e mudança de direção rápida. Então eu acho que ele pode tentar colocar o Corren no slot, e eu acho que é o que vai fazer, sim. Acho que foi se eu não me engano, foi o DeAnthony Thomas, quando tava saindo do college pro draft, que perguntaram se ele ia ser running back ou wide receiver, e ele virou e falou assim: eu vou ser um offensive weapon, ou seja, se você quiser me colocar de recebedor ou de running back, se a bola estiver na minha mão, eu vou fazer alguma coisa acontecer. E eu acho que é a melhor coisa fazer com o Cohen. Porque, cara, querendo ou não, até pelo físico dele, um cara com 180 libras ficar tomando porrada de linebacker de 260 libras, daqui 2 anos o moleque tá morto.
E ele é um, cara, ele é um mismatch com qualquer cornerback praticamente, pela agilidade que ele tem. Eu acho que é muito mais vantagem botar ele de slot logo e deixar o Cunningham de running back número 2 nesse ataque. Eu acho que de slot ele abre muitas opções pro coordenador ofensivo, porque se colocar um linebacker pra marcar ele, não vai ter o que fazer porque ele vai ganhar na corrida. Se coloca um safety, você já vai tirar um safety do fundo, então abre muitas opções pro seu coordenador ofensivo. Ele de slot seria perfeito com o Cunningham ali. E isso se ele correr pra frente, né? Mas tem essa, né? Tem esse detalhe. Mas acho que como ele é obrigado a correr a rota primeiro antes de pegar a bola, pelo menos das jardas da rota ele vai receber ali e vai cair lá, então vai ganhar essa jarda. Melhor do que deixar ele começando com a bola atrás da linha e correndo pro lado pro outro, entendeu? Já tem essa vantagem. Só que ele já vai pegar o campo aberto já se ele receber a bola, a diferença é essa. Eu queria que o Kadin Carey voltasse, mano. Nossa. O Mario dá umas apeladas também que é foda. Não tem como. Ele só foi cortado porque ele é um puta de um injury prone. Não, só por isso. O cara não joga, só ele não consegue jogar. Ele era um power back praticamente que o Bryce hoje não tem. Mas se fizer a transição do correr pra slot, vai precisar de um terceiro. Quem sabe ele não volta e se realiza seu sonho. Mas acho improvável. Outro cara que eu acho que. Em campo aberto é muito bom. Porque ele é rápido, ele é muito liso. Em campo aberto ele é muito bom. Outro cara que eu chamaria, que eu deixaria no elenco, por não ser um jogador caro, e quando entrou, eu acho que ele não comprometeu, mas o resto dos que entraram comprometeu em muito nossa linha, que foi o Tom Compton. Eu deixaria ele no time de boa, porque eu acho que quando ele entrou, eu acho que ele não comprometeu, não. É um bom jogador pra ele e o Cush para os seus reservas. Não, o Cush, se ele voltar e voltar bem, é um baita guard, cara. Ou center, né? Ele tem essa vantagem de jogar nos dois também. E o Massi vai ficar pra... Vocês acham que ele fica? Messi. Você acha que ele fica? Eu acho que ele será cortado sem dó, mano. É 5 milhões no cap. Então, não tem por que ficar. O problema é que é o seguinte, já tá rolando a conversa de cortar o Seaton. Aí você vai tirar 2 starters da sua OL, beleza que o Messi como starter não representa uma coisa assim, falar caralho, vai cortar o Messi, vai foder tudo, não vai. Mas você vai tirar 2 dos seus starters da OL, é meio foda. Só que assim, juntando aqui alguns contratos que assim, não ia fazer diferença se cortasse, essa que é a real, não ia fazer diferença em termos de qualidade de campo, mas de contrato faz. Juntando os contratos, tá? Mike Glennon 11,5 milhões, Seaton mais o Messi dá 13,6 milhões, o Eaton 5 milhões, Cooper 4,5, McPhee 7 milhões e Freeman 3,5 milhões. Juntando o contrato deles todos, se cortar essa galera aí, libera 45,1 milhões no cap, sendo que a gente já tem 40 milhões de cap. Então, por mim, passa o rodo. Leva todo mundo. Eu acho... Glennon, Seaton, Messi, Wheaton, Cooper, McPhee, Freeman. O Freeman já tá suspenso por 8 jogos da temporada que vem, então vaza. Já... Eu acho que o Seaton vai ser cortado sim, até porque o center do Chiefs lá, o Zach Fulton, ele é free agent, com certeza. Eu acho que o Neg vai tentar trazer ele e passar o Whitehair pra guarda de novo. Já tem rumores aí falando que eles estão dando essa possibilidade de voltar com ele pra guarda. Mas o foda é assim, o cara vai ser free agent, beleza, mas é bem mais fácil ele querer continuar no Chiefs do que vir pro Bears. Até porque o head coach é o mesmo, o time tava nos playoffs, não tô falando que não viria, mas fala assim, vamos cortar o cara porque o outro vai virar free agent, é meio foda, eu não sou... Eu espero que não faria isso. Hã? E também estão falando que o Bears vai de O-Lineman na primeira rodada. Olha o spoiler. Não, o draft não tá no... O draft fica pro próximo ainda. Não, isso não tô falando que eu tô falando que eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Ele mora em Illinois. Hipóteses. Bom, alguém mais aí quer
cortar alguém ou assinar? Vou falar do Seaton rapidão. Cara, ele tá jogando bem, ele jogou muito bem esse ano. O contrato dele não é tão alto e ele ainda tem uma idade que dá pra jogar um pouco. Eu não entendo, pra mim cortar ele só vai aumentar uma das necessidades do time e eu acho que é uma coisa totalmente sem necessidade de fazer isso. Agora eu vou ter que caçar o contrato dele. Não, é 5 milhões por ano, alguma coisa assim. Pô, mas pra guarda juntando não ele é... o Messi dá quase 14, então deve ser por volta de 5 e pouco. Contrato detail. Aqui, ó. Era 21 milhões por 3 anos. 7.4 pra 2018. Pô, pra um guard da qualidade dele não é alto, velho. Lógico que é, mano. É sim, mano. É um guard recebendo quase 10 milhões, ele é caro pra caralho. Pela idade dele, mano. Pela idade dele é 30 caro. e poucos anos, 31, vai 31. fazer 32 ainda. Mas vai começar a temporada O Nate Solder tem quantos cara. pontos? Hã? Nate Solder, do Nate Patriots. Solder é o left tackle que tem 2 29 na conta dele. Mas quantos anos ele tem? 29, 29? Porque ele também é free agent, né? sim, mas vai renovar. Calma aí que esse spoiler aí tá na minha lista, eu, safado. Eu renovaria quero, com o se Zach for pra Miller trazer também. guarda, eu traria o Jack Milworth dos Colts. Pode ser. 26 dos Colts, Jamais. mas 26 anos, o único L decente daquele time. Com 26 anos não vai ter um contrato tão grande assim, tão alto. Se é pra cortar o Seaton, traz um cara assim. Pro próximo, que é essa discussão que a gente tá pulando aqui, que são os melhores free agents. Melhores não, mas os free agents que nós mais queremos que o Bears traga nessa próxima janela da free agents. O Jack Milworth é o dos OLs que tem disponível, eu acho hoje em dia é o que mais viável, já que querem cortar o Seaton, é o mais viável pros Bears. Jovem, o único que jogava bem no OL, que era muito ruim, que é muito ruim essa série dos Colts, então tipo, se o cara conseguir se destacar no OL ruim dessa, eu acho que é um cara que pode ser visto com bons olhos. Tem alguns nomes, né? Tem o Andrew Norwell do Panthers também, que pelo glorioso Pro Football Focus, que é sempre um stats mais duvidoso que o outro, ele tá ranqueado como excelente, tanto pra jogada de passe quanto corrida. E pro cara tá excelente no Panthers, no L do Panthers, é porque ele é bom mesmo. E o cara é novo. Tem o Nate Solder também do Patriots, que não sei se realmente vira free agent, mas seria um puta de um tackle pra vir pro Bears. E tem o John Sullivan do Rams, que apesar de já ter 33 anos, viria bem barato. É center, desculpa, ele é center. Já daria pra botar o Whitehair de volta pra guard. Eu não traria um cara de 33 anos no time que tá reformulando assim, mas é sempre bom. Pra cortar um de 31, né? Sim, mas se você for ver, mas você tem que ver a questão do o contrato, Andrew porque um tá ganhando 7.4, o outro vai ganhar 2 e pouquinho, entendeu? Mas o Andrew Whitworth do Rams lá, a estabilidade que deu pra aquela linha pro Goff lá também. Não, o Wilford deixar ele passar foi foda. E tem 34, se eu não me engano. Ele nunca perdeu um jogo na NFL, se eu não me engano. Uma parada assim. Pro Bears ele perde a temporada. Bom, a gente entra no outro setor do time aqui, que são os wide receivers, né? Jarvis Landry, que é simplesmente recordista de número de recepções nos primeiros 4 anos de carreira na NFL. Então, querer mais do que isso pro seu QB que tá no segundo ano de carreira, não sei. Eu sinceramente não sei o que mais que você pode pedir de um wide receiver pra fazer pra você. Allen Robinson do Jaguars, que é um bom jogador, seria o melhor recebedor do Bears no momento. Terrell Pryor, que eu queria que tivesse vindo, mas ainda não veio, não sei se vai vir, queria que viesse. Josh Gordon pra fumar uns baseados e de vez em quando jogar. Mas aí o Gordon já é um contrato mais complicado por causa da questão que ele não é free agent mesmo. Ele é restrito, no caso. Ele é restrito ainda. Mas ele vai, se tiver que mandar coisa por ele, vai ser pique baixo, porque ele nem tava jogando, na verdade. Bom, desses aí, obviamente seria o Landry e o Robinson. Qualquer um dos dois eu acho que ajudaria bastante. O pessoal tem falado muito do Albert Wilson também, né? Não é muito uma coisa, né? Meu Deus, que receiver, mas atuou com o Nagy nos últimos anos, né? Então já conhece mais ou menos como que o Nagy joga, né? Que o Nagy quer que jogue, pelo menos, né? Mas aí se viesse o Wilson, por exemplo, não teria o porquê vir o Landry, porque são jogadores do mesmo estilo, assim. Obviamente devido às proporções. Sim. Bom, do outro lado do time, né, a defesa tá com uns nomes foda na free agency.
Tem o DeMarcus Lawrence do Cowboys, que teve 14 sacks e meio, que joga de defensive end na 4-3, mas pelo biotipo dele, né, e pelo peso, eu acho que pra jogar de outside linebacker não ia sofrer nem um pouco. E puta de um jogador. Um cara que tá voando baixo nos radares, assim, não é muito comentado, que eu queria muito que viesse, porque linebacker no Bears tá virando um need absurdo, é o Demario Davis do Jets, que é um puta de um inside linebacker que quase ninguém fala. Um puta jogador. Se olhar os stats dele, todo ano ele jogou muito bem. E não acho que viria caro. O Sheldon Richardson, que tá no Seahawks, mas duvido muito que renove, porque o Seahawks não tem cap pra nada. O spoiler do Truman Johnson já foi dado antes, que é o cornerback do Rams. O Kenny Vaccaro eu queria que viesse pra poder ter assim, um playmaker a mais na secundária, porque beleza, o Amos joga bem de safety, o Jackson joga bem, mas o Vaccaro, querendo ou não, tá acima deles, e ele tem a vantagem de jogar de nickel corner também, então você não precisa necessariamente entrar num sub-package pra uma marcação no slot receiver. Tem o Dee Ford também, que foi a escolha de primeiro round do draft do Chiefs uns anos atrás. Teve temporada de 10 sacks, aí esse ano teve uma lesão nas costas na terceira semana, não jogou tanta coisa, mas por não ter produzido tanto no outro time, acho que poderia vir com um contrato bem baixo para tentar se provar no Bears, assim como o Pace já fez com os outros caras, tipo o Akiem Hicks, por exemplo, que vem meio que under the radar, chega no Bears, joga pra caralho pra se provar e aí ganha um outro contrato. Esses pra mim seriam os top free agents pra perseguir nessa off-season. Queria falar da dúvida do Demarius Davis e do Sheldon Richardson. Eles jogaram juntos nos Jets, né? Naquela época que a defesa dos Jets era muito boa. Se traz os dois, eu acho que o Chicago conseguiria ter um front seven bem mais interessante ali. Por causa do Trevathan com o Davis, faria uma dupla bem consistente. E Goldman, Hicks e Sheldon Richardson seriam os três ali na frente seriam sensacionais. O Richardson é um monstro de DL. Engraçado, né? Que ele joga muito mais na 3-4 do que na 4-3. Ele produz muito mais. Produziu, pelo menos, né, no Jets. E o Demario Davis, todo ano dele é no mínimo 90 tackles. Não perde jogo. Teve 135 tackles e 5 sacks nessa última temporada. Só tem uma interceptação em 6 anos de carreira, mas assim, não essa defesa do Fangio já não vai forçar turnover. A gente já sabe disso. Não é defesa que vai ficar interceptando bola. Mas um cara desse, você botar ele no meio da sua defesa, você sabe que ele vai produzir, sabe que ele vai parar os ataques. Então eu queria que viesse. Pra mim, acho que de defesa, pra mim ele é o cara que eu mais queria que viesse. Vocês aceitariam o Julius Peppers de volta? Não pela idade. Exatamente por isso. Ele meteu uns 8 sacks. Teve 11 sacks essa temporada passada. 11 sacks. Caralho. Ele jogou muito. Pô, mas 38 anos, vai trazer ele pra quê? Mano, mas ele jogou de pra DE. quem tem Floyd. De DE. Pra quem tem Floyd. Bom, depende, Mário. Se você vai trazer o Peppers pra ainda ir atrás de um cara mais novo, beleza. Pra você usar ele mais num situational football, deixar ele num terceiro down, que é um passe óbvio, ou sei lá, primeiro e segundo down que teve falta, vai ter que ser passe. Jogada de passe óbvio, se for pra botar ele assim, sim, beleza, eu aceito fácil. Ainda produz sec, mas pra falar dele ser starter dos 16 jogos, não. Ele seria titular fácil nessa defesa de Chicago ainda, jogando de outside linebacker. Não dá pra falar que não também, né? Não dá. Mas como a gente vai ver no próximo podcast aí, o draft também não tá cheio de... Quer dizer, tá quase vazio de qualidade de pass rush. Tá quase o então, quê? Sei lá. Eu ia falar outra palavra, só que eu não sei. Não, é que travou. Deu... Tá mais ou menos o... tá bem fraquinho. A Edge tá fraco, velho. Na real, pra esse draft não tem nada muito bom pra muita coisa, né? Esse Tá draft bom mesmo. Depende, não né? Se tem você não. quiser running back, tem o Shaquon Barkley que vai estuprar a NFL. Sim, mas eu falei em vai ser bom. quantidade. Eu chamaria, Se eu imagina, fosse o Brown, Barkley pegava e Howard na hora. Tem o Navarro Bowman também, no Free Agency. Não pegaria não, velho. Eu pegaria. Eu pegaria ainda. 29 anos só. Teve quase 130 tackles e 2 sacks na última temporada, mano. Ele ainda é um puta do inside linebacker. Devia ter colocado na lista, vacilei. Mas eu acho que o Pace não vai atrás de inside linebacker em free agent não, viu? Eu acho que Vamos vai. ver, né? Do jeito Se que ele a não coisa renova- tá, Porque Se querendo ou não- não, o Jones jogou muito bem. E se ele tá querendo trocar o Kvyatowski
Kwiatkowski. 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 Ele tá querendo trocar ele por causa que ele tá confiante no que ele tem na mão. Ou não, né? Ou ele vai chutar a galera que ele tem na mão pra pegar. Vai trocar o Nick pra pegar uma escolha de draft pra ir atrás de outro linebacker que pode prestar mais. Não, o Jones não joga. Jones pode jogar fora também. Cara, o Jones joga bem no Special Teams e se você colocar ele pra jogar, você vai conseguir 3 jogos bons dele na temporada. Ele não é um jogador pra. Eu acho que ele é um titular que produz assim. O Trevathan machuca ou não joga, que tá suspenso ou quase matou alguém em campo. O Freeman também ou machuca ou tá suspenso, que tá usando paradinhas substâncias que não deviam ser indevidas. Não tá fazendo consultoria aqui com o pai. Meu Deus. Propaganda assim não pode. Bom, é isso. O Christian Jones é free agent, né? Tem essa também. Então, cara, pra falar a verdade, a defesa inteira é need nessa off-season. Não foi temporada passada que tinha jogador bom pra caralho de defesa, aí você resolveu fazer merda, tudo bem, né? Fazer o quê? Foi atrás de Tyrande que só sabe bloquear. Não sabe nada. Porque 2020 ia ser o top 5 da liga, pode guardar. Baby Bust. Mas pelo menos resolveu o problema dos safeties, vai. Bem mais ou menos. Né? O Jackson o que o Jackson fez? O que ele fez? Forçou 2 fumbles. Não, tirando Caralho, as que interceptações. safety foda, né? Que free safety foda. Ele ganhou um jogo sozinho. Não, aquele safety, aquele fumble forçado no AJ Green foi foda. Foi doido. Tá, seu free safety que é forçador de fumble. Mas tá só isso mesmo, não tô defendendo ele não. Bom, vamos. Mano, ele é muito ruim. Vamos fechar isso aqui que já deu. Vamos. Alguém tem algum recado especial aí pra galerinha que. Queria mandar um abraço pra quem assiste os podcasts aí, um abraço Feliciano. Pra quem ouve, o burro. Feliciano não é o Feliciano famosinho, tá? Pra quem não sabe, teve uma treta no. Abraço pra ele aí. Espero que a gente tenha mostrado que a gente sabe um pouquinho de futebol americano dessa vez. E aquele chupariano, né, mano? É o clássico, né? Sem chuparianos não tem podcast. É isso. Vou dormir. É isso. Bora agora pro próximo, que já é draft, que é a parte mais legal da temporada pro torcedor do Chicago Bears. Ou a maior decepção pra mim. Na verdade é free agency antes do draft, tá? Só pra você se situar um pouquinho. Não, mas a gente já não falou de free agency. Não, os que assinaram. A gente corta essa parte do Cavaca querendo fazer os tópicos do próximo cast. A gente corta esse aqui. Errou. Vai cortar por mim não, meu irmão. Falou, vou dormir. Falou, galera, até o próximo cast. Bear down.